Olá pessoal, como vocês estão? Voltamos então para mais um episódio do nosso podcast Mundo Animal. Eu meio que já perdi um pouco as contas de quantos episódios já foram, né? Eu até passei para a Regiane um número lá outro dia que foi meio errado, mas o podcast está seguindo bem. Eu quero então novamente convidar vocês a assistirem aos outros programas. A gente já falou de vários e vários assuntos. Hoje a gente recebe o veterinário Rafael Guillaumont. Guillaumont. Rafael Guillaumont é a segunda vez que ele participa aqui com a gente, já teve um outro programa no qual ele esteve presente, então, novamente, lembrando que você pode assistir esse e outros episódios no portal do Diário de Suzano, nas redes sociais do Diário de Suzano, nas redes sociais da clínica também, né, da Clínica Mundo Animal, tem lá os episódios, e se você não tem tempo de assistir, mas quer ouvir o conteúdo que a gente tá batendo papo aqui, você pode acompanhar nos streamings de áudio, né, da sua preferência, no Spotify, no Google Podcasts, vai estar lá disponível, beleza, pessoal? Tem algum recado antes? Não, é isso. Bom, Rafael, quero agradecer a sua participação, então, nesse segundo programa seu aqui e pedir para você dar um olá para quem está acompanhando a gente. Fernando, obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. E boa tarde a todo mundo. Vamos bater um papo aí. O tema de hoje, né, acabei não comentando, o tema de hoje é sobre reprodução de cães. Vamos falar aí um pouco sobre o antes de a fêmea ali, de ter posso usar o termo cruzar? Pode. Antes de ter ali o cruzamento entre os cães, durante a gestação e o pós-gestação também, depois que tem o parto. Rafael, eu queria começar perguntando a respeito das fêmeas, né? Por exemplo, toda fêmea precisa se reproduzir, ela precisa ter ali a gestação. Já ouvi um pouco isso, de que toda fêmea precisa pelo menos passar por isso uma vez. É verdade? Como que funciona? Não, Fernando, não é verdade. Não é verdade. A gente escutou já muito isso na clínica. Antigamente se escutava mais, que tem que cruzar uma vez, senão vai dar câncer, vai não sei o quê. Mas, na verdade, não está relacionado ao cruzar, a ter uma gestação. Aí vai implicar em cirurgia, em castração, não ter o ovário produzindo hormônio. Mas com relação a qualquer fêmea precisar cruzar, porque é mais saudável, não precisa. Uhum. Eu queria perguntar também um pouco dessa questão não diria cuidados antes de ter a gestação ali, antes de pôr a fêmea para cruzar ali com o macho. No caso, a gente até falou naquele episódio de vacina, que a vacina passa para os filhotes. Eu queria te perguntar isso. Quais são os preparos que os tutores precisam ter, né? Tanto na vacinação, quanto também, sei lá, de outros cuidados que são necessários? Eu acho que esse é um tema muito importante, porque a gente pensa em pôr o animal para reproduzir e fica esperando a data do cio. Só que, na verdade, a gente precisa ter um cronograma de quando vai ser esse cio, quando esse cio chegar, o que você já fez? A sua fêmea está preparada, ela está apta para a reprodução? Então, o que eu aconselho? Se a ideia é que ela se reproduza, a gente precisa primeiro esperar pelo menos o terceiro cio dessa cadela, para ela não ser muito novinha para reproduzir. E aí a gente tem que fazer os cuidados básicos normais para qualquer animal. Só que ela, como vai entrar numa fase diferente, precisa estar perfeita. Então, estar com as vacinas em dia, então, como a gente comentou aquele dia, V10, raiva, giardia e gripe. A vermifugação também em dia, então, para ela, quando parir, vai ter uma baixa de imunidade, os nenezinhos também vão ser pequenininhos para não ter verme nas fezes, então também pode debilitar. A gente tem que ver se ela está com alimentação saudável, se depois a gente tem, quando ela estiver gestante, a gente vai precisar trocar essa alimentação, se você tem um espaço legal ali. Então, são as recomendações para a fêmea estar saudável, para a gente ter maior chance de reproduzir com qualidade esse animal. No caso, e os machos? Precisam também passar por toda vacinação, vermifugação? Precisam também ou é mais a fêmea? Precisa. A fêmea é mais importante porque ela que vai carregar. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, uma verminose. Se o macho está com verme no dia que foi namorar, lá cruzou, ele pode passar o verme para ela, então pega. Se esse macho tem pulga, tem carrapato, que são ectoparasitas, que também tem o controle de rotina, ele vai passar isso para a fêmea. Então, assim, tem a doença venérea que existe em animal também, então esse macho tem que estar saudável, tem que estar bom também.
e compatível para aquele animal, para aquela raça, o porte. Então, o macho é muito importante estar saudável também. Uhum. Você falou do cio, né? Quando que se inicia o ciclo, os primeiros cio da fêmea? E você falou, né, no terceiro cio. Então, isso seria em quanto tempo, considerando, vamos imaginar, uma fêmea bebezinha com meses de vida? Quantos anos ela terá quando tiver o terceiro cio, mais ou menos? Tá. Então, assim, a fêmea ela pode entrar no seu primeiro cio entre 6 meses e 8 anos. Não é uma regra, tem animal de porte grande, por exemplo, que vai ter o primeiro cio com um ano e pouquinho. Tem fêmea que tem o primeiro cio que a gente não consegue perceber, porque é um cio muito discreto, um cio silencioso, então vai parecer que o primeiro cio foi com 1 ano e meio, mas provavelmente ela já teve um cio. Então o primeiro cio normalmente é entre 6 e 8 meses. Depois esse cio ele se repete provavelmente a cada 6 meses. Então o animal vai entrar no cio de 6 em 6 meses. E uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é, tipo, cruzou. Esse cio quando vai ser de novo? Vai mudar o cálculo ali do organismo porque ela teve filhote, gestou? Não vai. Se ela entra em janeiro, em junho, vai ser sempre janeiro e junho, janeiro e junho. Independente dela ter cruzado ou não, porque o organismo ele faz todo esse ciclo hormonal natural. Uhum. Respondi tudo? Não, respondeu sim. Eu queria perguntar também, fui preparando algumas dúvidas que eu dei uma pesquisada, até algumas que eu julgo até meio aleatórias demais. Mas, assim, não existe nada de negativo em cruzar, né, a fêmea. Existe alguma coisa ruim, assim? Tá. A gente parte do princípio que é natural ocorrer uma gestação. Só que a gente também tem que lembrar que, por exemplo, o animal de raça, ele teve uma seleção, não foi uma seleção natural, não foi o mais fortinho que deu certo. Então a gente está reproduzindo, às vezes, animais que têm um tórax muito grande, tem um pequenininho demais, então muito delicado. Então, dependendo do animal, por conta da seleção que o homem fez, a gente pode ter complicações. Mas, assim, por reprodução, pelo geral, não, desde que não seja exagerado, a ponto de judiar da fêmea. Uhum. Então, criação comercial, às vezes exagerem, não acho legal, mas é um animal de estimação, você quer ter um filho daquele seu cachorrinho. Então, é interessante procurar um macho condizente com a raça ou com o perfil daquele seu animal. Então, por exemplo, você tem um Yorkshire de 2,5 kg. Não vamos cruzar essa fêmea com um macho de 5 quilos, porque daí provavelmente o filhote vai ser grandão, ela já não tem uma grandes dilatações para o filhote passar. Então, vamos tentar procurar um macho saudável, menorzinho do que ela. Então, tem tudo isso para ficar de olho. Tem que é outra coisa para se atentar, né? O macho, como que vai ser o macho, né? Porque são características genéticas. Então, se o macho é grandão, ele vai passar essa condição provavelmente para o filhote. Então, pode acontecer de alguém ser muito fora do tamanho ali e dificultar a passagem na hora de nascer. Eu queria também perguntar, mas vou deixar para o próximo bloco, né? Eu já vou chamar o nosso comercial falando sobre a questão do ambiente também, que a fêmea vai ficar, mas aí eu vou passar para o próximo bloco para a gente falar. Então, a gente volta daqui a pouco para falar, então, sobre quando a fêmea já está grávida, quais os cuidados que se precisa ter com ela e também com o macho, evidentemente. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. O Laboratório Veterinário Pet Lab Sasso realiza exames em animais de pequeno e grande porte, oferecendo aos veterinários agilidade nas análises e resultados confiáveis. Acesse as nossas redes sociais. Pet Lab Sasso, há mais de 15 anos cuidando da saúde do seu pet. Voltamos então para o segundo bloco. Agora a gente vai falar sobre gestação, propriamente dito, né? Como que é para a fêmea quando ela tá grávida, os cuidados que precisa ter. Mas, antes disso, eu queria perguntar para o Rafael, fazer 2 perguntas. Primeiro, quando que se deve cruzar, né? Quando que vai cruzar a fêmea? E também, como saber que ela tá grávida? Tá. A gente tem algumas
alguns truquezinhos que facilitam a gente a acertar o dia fértil da fêmea. O animal, ele cruza para a reprodução, então a fêmea normalmente só aceita o macho, só deixa o macho namorar quando ela está no dia fértil. Então a gente já tem um cálculo razoável de quando é esse dia fértil na fêmea. Então começou o cio, que vai ter o sanguinho. Contando do primeiro dia do sangramento, a gente já tenta apresentar o macho com 10 até o 14º dia. Teoricamente, o dia fértil é o 14º, mas nem sempre a gente enxerga o primeiro dia do cio, o primeiro sangramento. Então, a gente pode pôr uns dias a mais, já põe no 10º dia para não ter perigo de passar esse dia fértil. Porque se passou também, ela não namora. Uhum. Então, se levou, provavelmente cruzou num dia fértil, então a gestação é bem provável que aconteceu. Uma dica também que é interessante é você levar a fêmea na casa do macho. Porque o macho ele já está habituado com o lugar dele, ele já está se sentindo ali na casa dele. Então, quando você leva a fêmea, mesmo ela mais acuadinha, o macho galanteia ali e consegue alguma coisa. Quando a gente leva o macho na casa da fêmea, a fêmea, ela... Sabe como é que é a mulher, né? Domina tudo. Daí ela já, ali, eu não quero que você vá, aqui não pode, minha mãe tá ali, tô com ciúmes. Então, a fêmea dá uma dificultada. Então, no caso da cadelinha, é melhor ir lá na casa do macho. Na casa do macho aí, ó. O pessoal que tá querendo cruzar já recebeu mais algumas dicas. E daí você perguntou de quando descobrir. Como descobrir, como saber. Então, assim, a gestação dura 2 meses, de 58 a 62 dias. A gente não consegue descobrir muito cedinho, 1 semana, 10 dias. E a gente vai perceber na fêmea diferença assim, no corpo, de engordar um pouquinho, ter mama, essas coisas, lá para 40, 45 dias de gestação. Então, não dá para saber muito antes. Então, o que a gente indica? Fazer um exame de ultrassonografia. Então, com 30 dias... Dependendo do aparelho de ultrassom, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas com 30 dias a gente já consegue dar o diagnóstico de gestação, saber se esses fetos estão viáveis, aproximar de quantos nenezinhos podem ter ali. Lembrando que o ultrassom, diferente da mulher, a gente não consegue falar com muita precisão quantos filhotes vão nascer. Então, assim, dá para falar, olha, no ultrassom a gente visualizou 4. Podem ser 5, podem ser 3. É muito cachorro, muito filhotinho num compartimento pequeno. Então, nem sempre dá para garantir. Então, diagnosticou com 30 no ultrassom. Daí, lá no fundo, vou aproveitar para falar de exame. Eu prefiro com 45, 50 dias, daí faz um raio-x. O raio-x, a gente consegue determinar melhor a quantidade de filhotes que vão nascer. Porque daí você já, no dia do trabalho de parto, você está ali. Então, nasceu 3, posso dormir ou ainda vai ter mais alguma coisa? Então, para ficar mais de olho ali no que acontece. Daí, então, ultrassom para ver se está grávida e se está tudo bem. E com 45 raio-x para saber quantos filhotes. Daí não dá para saber muito detalhe do filhote, mas quantos são é o exame de predileção. E isso é com 45 dias? Com 45 dias ou até mais. Até mais. Porque dura em torno de 2 meses a gestação? Isso, até 62 dias, até normal. Uhum. Eu queria perguntar um pouco, já adiantando, então, tem como... Você falou que é difícil de saber, precisar a quantidade, mas... Por raça, tem como saber? Tem uma Yorkshire lá, provavelmente vai ter o quê? 1, 2, talvez? Poodle Toy, 1, 2 também? Sim. E não. Complexo. O tamanho determina, assim, a gente tem uma estimativa de, sei lá, um Pinscher, um York, de 4 filhotinhos, 3 filhotinhos. Aí um dog alemão, que é grandão, 9, 10 filhotes às vezes. Então varia muito. Mas eu já peguei cesárea de York com 7 filhotinhos, nossa, de dog alemão com 1 só. Uhum. Uma coisa curiosa que o pessoal sempre confunde na hora que a gente faz, então um cachorro pequenininho que a gente conseguiu diagnosticar e está gestante de 1 filhote. A pessoa fala, ai que bom, 1 filhote é bom porque não vai judiar menos dela. Na verdade, essa gestação de 1 filhotinho só me preocupa mais do que se fossem 2 ou 3. Porque normalmente é um filhote grande para uma cadela que não é grande. Então, é uma probabilidade maior desse filhotinho ter dificuldade de nascer, por ele ser maiorzão,
do que se ele dividir o útero ali com 2, 3, que vão ser um pouquinho menor. Então, é legal a gente falar que 2, 3 filhotinhos seria melhor do que um só. Uhum. Eu queria perguntar, você falou, né, de exames agora há pouco. Eu queria perguntar como que, depois que a fêmea ali, né, engravidou, quais exames ela precisa fazer? Precisa fazer também, claro, né? Precisa fazer, quais exames precisa fazer? Não de identificação, eu me refiro. Entendi. De cuidado mesmo. Entendi. Esses exames eu aconselho fazer antes dela gestar. Antes. Então, antes de cruzar, para a gente ver se tá legal, tá na hora, vai dar certo, tá saudável, já fiz a vacina, já fiz o vermífugo, tô com a alimentação correta, tudo direitinho, aí procura o macho, tem que ser direitinho, e aí põe para cruzar. No exame, o ultrassom eu acho importante, a gente já vai saber que de verme não tem, que tá tudo bem com o hemograma, função renal, função hepática. E aí depois o raio-x mesmo. Um raio-x. Mas alguma coisa referente ao coração é necessário, será? Não, normalmente não. No exame prévio, porque assim, quando a gente vai fazer uma avaliação gestacional, eu falo do exame específico, a coleta de sangue, ultrassom e tal. Mas toda consulta começa com um exame físico. Então eu cliniquei aquele animal. Então eu auscultei coração, eu vi se o linfonodo tá bom, se não tem dor abdominal, cor de mucosa, temperatura. Então, eu já sei que está saudável e aí a gente parte pro a mais. Então, vamos ver se não tem nenhuma anemia que eu não percebi, se o rim tá bom, se o fígado tá bom. Mas, a princípio, no exame clínico, eu já consigo determinar muita coisa. Ficou uma suspeita de cardíaco, por exemplo, descobre, porque dependendo da cardiopatia, não se põe para cruzar. Para cruzar. Perguntando também, Rafael, ia te chamar de Rodrigo. Rafael, a questão, por exemplo, a fêmea, eu digo, deve sentir desconforto durante a gestação, acredito. E como que em casa funciona ali o ambiente para ela? O que o tutor deve fazer? Deixar um ambiente mais espaçado, mais quente, mais confortável? Qual que são as determinações assim para ajudar ela, né, no dia a dia? Durante o período da gestação, de 2 meses, eu acredito que até as 2 últimas semanas não se mexe em muita coisa do que ela é acostumada. Então, assim, o animal sempre pulou no portão ali. Ela está acostumada com esse movimento. Então, a gente não pode estimular isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, o animal ele se sente seguro no que ele está acostumado. Então, se eu mudar muito, eu estou tirando a segurança do que ele já tem no ambiente. Então, isso pode causar um estresse e ser pior do que o risco que ele pode ter em passar por algum cantinho. Então, é lógico que a gente tem que lembrar. Ela passava no vão de um portão. Ela vai engordar e a cabeça dela ainda acha que passa. Então, vamos fechar aquele portão. Sim. Então, são coisas ali que a gente tem que pensar por eles. Porque ela também não sabe o que está acontecendo. Mas eu acredito que não se deva mudar muito no todo. No final da gestação, quando ela já está preparando para parir, daí a gente tem que perceber aonde que ela se sentiu confortável e todo mundo prepara um cantinho, faz a melhor caminha do mundo, põe coberta, põe a comidinha do lado. Mas eu, por exemplo, em casa, minha cadela, eu fiz tudo isso, ela foi parir embaixo daquele vão que tem embaixo da churrasqueira, lá fora. Então, assim, eu não vou tirar ela naquele momento e levar para o outro. Então, foi lá que ela se sentiu segura? Deixa lá. Limpei, deixei razoável para ela, depois eu fui levando para onde eu queria. Então, a gente tem que respeitar também onde que o animal não vai se sentir estressado. Você falou que não é bom, né, tirar alguns hábitos dela. Por exemplo, a fêmea lá que passeava bastante. Esse passeio, aquele esforço de caminhada, se mantém, será? Não é recomendado? É recomendado com moderação. Então, por exemplo, vamos escolher um horário que não seja um baita sol quente, que um horário que é lotada a rua, que ela fica latindo para todo canto. Mas o hábito, por exemplo, de passear todo dia na rua, ela tem. Então, vamos pegar um horário com uma temperatura amena. Você sabe que não está lotado de gente. O cachorro do vizinho, que ela late no portão, muda o caminho para ela não ficar estressada. Faz uma volta menorzinha, devagar, mas faz. A não ser lá no finalzinho da gestação. Mas no resto pode manter o normal dela sem exagero. E quanto à alimentação, pode manter a ração então também, normal? A alimentação, o que eu oriento? Enquanto a gente não tem certeza que pariu,
que cruzou, que gestou, que deu positivo para a gestação, então faz de conta que ela cruzou hoje. A gente vai ter um diagnóstico de gestação com ultrassom lá nos 30 dias. Então, nesse intervalo, e até um pouquinho antes, eu já melhoro a ração dela para uma de adulto normal, só que uma ração super premium, uma ração de boa qualidade. Depois, diagnosticou que está gestante, com 30 dias. Daí eu troco essa mesma ração, que é de adulto super premium, para uma ração igual, só que de filhote. A de filhote ela tem mais proteína, tem mais cálcio, dá mais energia. Então, agora é uma fase que ela precisa. Então, daí ela fica com essa alimentação, que é a ração de filhote, super premium ou premium, até o final da lactação. Então, vai comer essa ração toda a gestação, pariu, amamentou, daí depois que troca de volta. Entendi. Eu pensei até em umas perguntas agora, tava pensando aqui. Vou chamar o terceiro bloco então já, pra gente falar então desse pós-parto aí que vai acontecer. Preparei algumas perguntas aqui. Perfeito. A gente volta daqui a pouco então, pessoal. O Laboratório Veterinário Pet Lab Sasso realiza exames em animais de pequeno e grande porte, oferecendo aos veterinários agilidade nas análises e resultados confiáveis. Acesse as nossas redes sociais. Pet Lab Sasso, há mais de 15 anos cuidando da saúde do seu pet. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Voltamos então, pessoal, para o terceiro e último bloco do nosso podcast Mundo Animal. Só lembrando vocês, o podcast fica disponível no site do DS, no site do Diário de Suzano, nas redes sociais do Diário de Suzano, também disponível nas redes sociais da Clínica Mundo Animal, e se você quiser acompanhar só o áudio, tem também disponível lá nas plataformas de áudio da sua preferência. Rafael, queria perguntar agora, uma pergunta boa, mas até que eu já ouvi. Os filhotes vão nascer na casa do dono, na casa do tutor, né? Você não vai catar o cachorro lá e levar na clínica veterinária. Da mesma forma lá do ambiente que eu comentei, quanto menos estresse para aquele momento é melhor, para a cadela também. Então, até que nem a minha que pariu lá embaixo da churrasqueira, deixa ela parir lá, depois você vê o que faz. Então, deixa um tempo, né? Se vê que isso eu estou falando num parto que não teve problema. Mas se vê que está demorando muito, o filhotinho está entalado, a cadela está diferente, você está vendo que não está evoluindo, daí tem que levar. Mas a clínica, o levar para a clínica já é um estresse para o animal. Então, faz toda a orientação antes de esperar nascer. A gente já deixa todo mundo preparado para como vai ser o trabalho de parto. Se viu que está fora do normal, daí leva para a clínica. E esse preparo pode ser com manta, com um cobertor, assim, claro, limpo, mas um cobertor, porque vai sujar talvez, mas pode ser assim, ou no chão mesmo. Então, a ideia é boa, mas o cachorro ele vai cavocar, ele vai jogar, ele vai fazer o jeito que ele achar melhor, e muitas vezes é no nada. Então, assim, se tiver como pôr um pano, um papelão embaixo por conta de temperatura, lembrar que vai sair muitos líquidos ali na hora de parir. Então, depois você tem que trocar. Então, é legal ter o pano, mas se começar a nascer sem, vai. Eu tenho história de tutores que animal deu na cama da pessoa. Então, vai fazer o quê? Eu comentei, eu vou aproveitar, vou emendar, que eu acho interessante, duas coisas. Uma, a gente vem, às vezes, com o cachorrinho ali fazendo todo o acompanhamento na clínica. Então, tá grávida, o ultrassom deu que tá direitinho, o raio-x já me mostrou que são tantos filhotes, ela tá saudável, tá tudo bem. Aí o cliente fica sossegado. Mas, na verdade, quando entra o trabalho de parto, é um capítulo à parte. Então, o animal pode ter sido todo sadio, os filhotinhos estão bem, estão no tamanho simétrico, tá tudo ok. Na hora de parir é outra história. Então, na hora de parir vai depender da habilidade tanto da mãe como do filhote de se dar bem no nascer. Então, tamanho do filhote, o jeito com que o filhote também faz parte do trabalho de parto. Ele também se mexe estimulando a dilatação, lubrificação da mãe. Então, o quanto essa mãe lubrificou, o quanto essa mãe tem dilatação,
qual é a intensidade de contração dessa mãe. Então, a posição que o filhote está nascendo. Então, tem posições que facilitam, tem posições que não nasce. Então, aí é isso que a gente explica em casa. Então, o animal ele vai nascer envolto pela placenta e pelo líquido. Às vezes já vem rompido, às vezes a gente precisa romper em casa. Então, eu explico, qualquer coisa, põe uma luva, tenta rasgar a membraninha. Você tem que enxergar o filhote e o filhote tem que estar com a boquinha. Você consegue ver, porque a membrana é fininha, às vezes ele está... Se ele estiver fora, mas com a membrana, ele não respira. Então, viu que respirou, deixa com a mãe, ela vai lamber, movimentar ele. Viu que a mãe não fez isso, rasga, pega um pano, massageia as costinhas dele, vai estar com a placenta presa ali no umbigo, vai ter sangue, vai ter líquido, isso é o parto. Se tiver um fio estéreo em casa, amarra ali um umbiguinho para não ficar sangrando, joga aquela placenta se a mãe não comeu fora, mas continua mexendo no filhote para ele estimular o pulmãozinho para ele respirar. E tenta voltar com a mãe. Se viu que o filhote, a mãe está lá contraindo, o filhotinho está preso, não sai, passou já 15, 20 minutos, leva para a clínica. Ou então entre um filhote e o outro filhote. Às vezes o pessoal, dá 10 minutos de um filhote não nasceu outro, já vai correndo para a clínica porque não está nascendo. Até 1 hora entre um filhote e o outro, que não estiver preso ali na vulva. É normal, porque vai vir, ela dá uma descansada e tem uma contração de novo. Então, esse intervalinho também dá para respeitar. Entendi. Então, não precisa sair correndo para a clínica. Mas aí a gente orientando, viu que está fora, liga na clínica, a gente, nesse caso não dá mesmo. Aí vem. Mas, a princípio, tentar manter em casa, sem estresse, parto normal. Uhum. Eu queria perguntar também, após o nascimento, leva os filhotes para a clínica de repente? Precisa ter algum tipo de cuidado ou a mãe ali também já vai dar o jeito dela? Tá. Eles são muito independentes no geral. Então, se você está vendo que a mãe está com bastante leite, os filhotinhos estão gordinhos, tá? Você vê o branquinho quando eles estão mamando, tem aquela disputa entre os irmãos, é porque a mãe está com leite, eles estão tudo bem. Percebeu que tem um mais mirradinho, tá todo mundo que você tá achando estranho, leva pra gente ver. Não tenho a mínima ideia se isso tá bom ou tá ruim, leva pra gente. Então, eu aconselho trazer a mãe no colo e os filhotinhos dentro da caixa, não deixar junto, porque a ideia da mãe é proteger o filhote. Então, ela vai ficar tentando esconder e nisso ela pode machucar. Então, quando for transportar, separa. Mas mesmo assim, eu não aconselho que sejam nos primeiros dias. Eu prefiro que fique lá com a mãe, mamando, ganhando peso. E aí lá com 30 dias, mais ou menos, daí pode trazer todo mundo, que a gente já vai começar a pensar nos filhotinhos como indivíduo. Então, começar a pensar em introduzir papinha, começar a pensar em esquema de vacina, vermífugo, já vou orientando para o filhote. Uhum. No caso também, você falou a gente acabou nem tocando nesse assunto, mas eu acho que é importante. Até que idade que o cão pode ter, né? Eu sei que a gente está falando de pós-parto, mas acho que até uma dúvida importante, né? Até que idade ele, da mãe, você fala? A fêmea pode ter? Eu aconselho com até uns 6, 7 anos, no máximo. E assim, se for o ideal, até 5. Porque daí a gente já entra num animal começando a ser um animal mais velho, então pode haver algumas complicações. No caso do macho, pode deixar cruzar, o máximo que vai acontecer é ele não ter uma quantidade de espermatozoide ou uma viabilidade de espermatozoide muito boa para gerar vários filhotes. Mas também muito velhinho, às vezes o coitadinho também nem aguenta. Mas até então, a fêmea e o macho, até uns 6 anos, eu acho que no máximo. E a respeito, por exemplo, claro que isso também é natural deles, mas até que idade eles vão mamar ali? Até quanto? Idade não, né? Até que mês eles vão mamar? A gente está com transmissão de pensamento, porque eu falei, isso eu preciso falar. Primeiro que é legal alertar. A fêmea pariu, a gente não tem que fazer nada com o filhote com relação à alimentação. Tudo é o leite, tudo deixa com a mãe. Não precisa ficar dando vitamina, ele está mamando, tá ok. Papinha, leite na mamadeira, tudo isso é se tiver alguma coisa fora do comum. Se não, só com a mãe.
Com 30 dias, ele ainda está mamando super bem, a gente pode começar a tentar fazer uma alimentação pastosa. Então, existe marcas de rações que tem em pozinho, que você faz, mistura água morna, vai virar uma papinha. E existe a própria ração de filhote que a mãe está comendo, você pode bater no liquidificador, misturar com a água e começar a dar para o filhotinho. Não interrompe a lactação, deixa ele mamar, e em alguns intervalos você vai dando a papinha para ele ir acostumando. E aí, gradativamente, ele vai comer mais papinha, mamar menos, depois vai parar a papinha, começar a ração seca e continua. Uhum. E aí, para tirar de vez da mãe, por exemplo, ir para uma outra família, eu aconselho uns 45 dias, 60, depende muito do filhote, daí tem que ter ali um critério individual do dono com o veterinário para ver se o filhotinho já se vira bem. Entendi. Tem algumas dúvidas do pessoal que mandou lá na página da Clínica Mundo Animal, né? A primeira é da Angela.S. Pereira. Ela falou que se pode castrar sem ter cria. Pode, Tá. né? Acredito que sim. Ângela, obrigado pela pergunta. É uma dúvida que todo mundo me faz. A gente tinha antigamente muito divulgado que o animal, para castrar, precisava ter tido uma cria. E, na verdade, não precisa. Por quê? O problema de ter o que eles falam que para cruzar precisa é fazer o ciclo completo da gestação animal em termos hormonais. Mas uma vez que a gente talvez vá castrar esse animal, na castração, a gente não é igual em mulher, que a gente só faz a ligadura e o ovário continua produzindo hormônio. Na cadela, a gente tira o ovário, então ela não tem mais o ciclo. Então, aquele cio, aquele 6 em 6 meses que tem o sangramento, não vai acontecer mais. Então, ela não entra mais no cio, não pode mais ser mãe. E não tendo o ovário, ela não vai ter o hormônio que esse ovário produz. E é esse hormônio em excesso ou desregulado que pode dar tumor de mama, aí a infecção de útero ou cisto no ovário, que ela não tem mais, ela não vai ter nem ovário nem útero. Então, não tem porquê cruzar uma vez, deixar gestar uma vez antes de castrar. Uhum. A não ser que por você em casa, a cachorrinha de estimação, eu quero ter um filhote. Daí cruza e depois castra, sem problema. Tem uma outra dúvida, é que o nome foi meio difícil de pronunciar. Eu acho que deve ser abreviado. Eu acho que é T. É T? De Tatiana. Ah, tá. Deve ser, você conhece, né? Eu conheço a Tatiana. T. Ganasevic. O sobrenome dela, você, por favor, vamos deixar para depois. Mas é a Tatiana. Ela perguntou quais os benefícios de castrar um animal jovem. Tá. O benefício a gente vai ter assim, depende do para o quê. Então, por exemplo, se a gente castrar um animal pensando em reprodução, pensando em tumores, tumor de mama, essas coisas, se a gente castra esse animal antes do primeiro cio, é ótimo, porque ele não teve pico hormonal, então ele não tem esse hormônio no organismo, que é quem alimenta o tumor de mama. Então, a chance dele desenvolver um tumor de mama sendo castrado antes do primeiro cio é bem menor. Uhum. Então, se a gente tiver com a visão de, com relação ao tumor de mama, o que eu faço? Castra antes do primeiro cio para não ter esse problema de tumor de mama, cisto no ovário, infecção de útero. Agora, tem cadela que não acabou ainda de se desenvolver como fêmea antes do primeiro cio. Ela está começando a ter esses hormônios. Então, se eu castro ela muito cedo, ela pode ter uma vulva infantil. Então, ela vai ter algumas dermatites ali na região, porque ficou muito pequenininha a vulva. Ela pode ter hormonal mesmo, escapar xixi por conta de ter sido castrada muito cedo. Então, depende muito. Então, essa pergunta é legal responder quando eu tenho aquele animal na minha frente, para a gente saber exatamente para ele o que é melhor. Mas, no geral, a recomendação é se castrar antes do primeiro cio, para a gente evitar os cistos no ovário, infecção de útero, que é a piometra, e os tumores de mama, que são rotina na clínica, que dão problema com muita frequência. Beleza, Rafael, acho que a gente abordou bem o assunto. Você quer comentar alguma coisa que eu não perguntei? Tem alguma coisa? Eu estava aqui consultando ela. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente abordou bastante todos os aspectos, né, da gestação, tudo mais. Eu acho que acho que tudo que eu tinha lembrado de falar sobre esse tema, acho que foi abordado. Se ficou alguma dúvida,
a gente faz igual a Tatiana, igual a Ângela, que mandaram dúvidas para a gente, eu acho super válida e me deixa mais próximo das pessoas e das dúvidas delas. E aí a gente vai fazendo nesse formato também. Tá joia. Quero então lembrar o pessoal que está acompanhando a gente, a Clínica Mundo Animal, ela tem 2 unidades aqui em Suzano, uma fica na Avenida Marques Figueira, no número 1962, aqui próximo da Santa Casa, e a outra unidade fica lá na Avenida Miguel Badra, no bairro Miguel Badra, no número 1284, beleza? Esse então é o episódio de hoje, pessoal, e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um podcast Mundo Animal. Um abraço e até a próxima. Abraço, obrigado.